Shabbat Shalom a todos. O tema desta mensagem é cobertos. Cobertos. Esta drachá, esta mensagem especial, é uma drachá em que o Roshi Carlos se colocou na presença de Hashem, embora trabalhando muito, enfrentando muitas lutas, se colocou na presença do Pai, como ali eles estão, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tinha para falar através da vida dele. Então, esta drachá, esta mensagem, veio de Hashem, através da vida do nosso querido Roshi Carlos, e eu vou estar aqui transmitindo-a para vocês, no nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tema da mensagem: cobertos. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez, pedindo a Ti para que o Senhor possa continuar falando, Pai. Fale aos nossos corações, nós carecemos de ouvir a Tua voz. Conceda, Pai, aos Teus filhos paz, a serenidade e tranquilidade para poder Te ouvir, Pai. Acalme os pensamentos do coração, as angústias, Pai. Que os Teus filhos possam nesse dia se aquietar. Capacite a minha vida para transmitir essa mensagem, Pai, que o Senhor entregou ao Teu servo ali, no nome de Yeshua Mashiach. Que haja um entendimento daquilo que o Senhor deseja falar neste dia. Todos possam receber o que cabe a cada um, pois Tu conheces e sabes o íntimo do coração dos Teus filhos, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: cobertos. Cobertos. Bom, nós vimos na leitura ali da Torá, falando sobre a tribo de Kehat, que entre os 30 e 50 anos eles deveriam servir ao Senhor. E a paraxá desta semana, ela aborda cargos, funções e responsabilidades específicas do serviço do Eterno. Mas um enfoque em especial é dado nesta porção que nós lemos, neste trecho que nós lemos, e eu vou repetir para os irmãos aqui alguns versículos a qual nós lemos, que está em Bamidbar, Números, capítulo 4, a partir do versículo 17. Versículo 17, 18 e 19, parte A, nós vamos ler. Diz assim: Adonai disse a Moshe e a Aaron: não eliminem o clã de Kehat dentre os Levim. Em vez disso, façam o seguinte por eles, para que vivam e não morram, quando eles se aproximarem dos objetos especialmente sagrados. A família de Kehat era responsável por carregar sobre os ombros os utensílios sagrados, porém não poderiam em hipótese alguma colocar os olhos nas coisas sagradas. Para isto, tudo deveria estar completamente coberto antes que os coatitas tivessem contato com o que teriam de transportar. Do contrário, eles poderiam morrer. Muitas vezes encontramos-nos na mesma condição de Kehat. Hashem nos determina que carreguemos algo que é muito importante e para nós pode ter volume e peso. Porém, podemos não saber de fato o que estamos carregando por não podermos observar com nossos olhos e só tocarmos o encoberto. Mesmo sabendo que é uma honra e merecida carregar o sagrado, na maior parte do tempo tudo o que fazemos é somente pela emuná, porque não podemos ver o propósito de muitas coisas quando estão encobertas em nossas vidas, quando não está claro. E Yeshua nos disse que um dia tudo ficaria patente aos nossos olhos. Lucas capítulo 12, versículo 2 diz: não há nada coberto que não venha a ser descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. Mas é no momento que temos de carregar os pesos e os volumes sem vê-los com os nossos olhos que mais exigirá de nossas vidas um grande esforço, porque o que esperamos não estamos vendo ocorrer. Todos nós passamos por esperas, como por exemplo, a conversão de filhos, a restauração de casamentos, projetos que cada um desenvolve como metas em suas vidas. Porém, quando as respostas de nossas orações ocorrerem, poderemos
ver com os nossos olhos. Nós estamos aguardando a vinda de Mashiach. E quando ele vier, o veremos com os nossos olhos. Maranata, Senhor Yeshua. Estas esperas, elas ocorrerão. E eu lanço sobre todas elas o texto de Yohanan, João capítulo 11, versículo 40. Yeshua lhe disse: eu não lhe falei que se você mantivesse a confiança, a emuná, você veria a glória de Adonai? Contudo, existe um universo completamente distinto e invisível, encoberto no tocante à nossa vida espiritual. E isto não diz respeito à vida de terceiros, ao que esperamos que possa ocorrer de bem para nós ou as pessoas que amamos neste mundo. Peço a atenção dos irmãos aqui. Mas diz respeito à eternidade de nossas almas e jamais poderemos ver o estado que estamos espiritualmente. Apenas podemos ter uma leve noção devido ao peso e volume que estamos carregando, e não podemos ser confundidos. Na verdade, é o que mais a Ruach HaKodesh tem ministrado em nossas vidas nestes dias. Expor que necessitamos amar Hashem com todo o coração, alma, entendimento e posses, amar ao próximo, viver uma vida de orações e reconhecendo o bem contínuo em ações de graças e louvores. E estes podem ser alguns medidores de nossa vida espiritual. Mas o que realmente faz a diferença é o modo como carregamos este peso. Vou repetir. O que faz realmente a diferença é o modo como carregamos este peso. Tudo que o Senhor tem entregado sobre as nossas vidas. Se as coisas se tornaram um fardo pesado, se fazemos as coisas por obrigação, ou se há ardor espiritual e paixão na relação com o Pai, através do zelo e cuidado das coisas sagradas. Outra questão que pode nos confundir quanto a este ardor pelo sagrado são as nossas emoções. Podemos compreender que certamente estamos cobertos porque sentimos esta cobertura, ou cremos que a qualquer momento poderemos readquiri-la. Esav talvez tenha pensado deste modo quando constatou que havia perdido a sua herança de fato, tanto que chorou verdadeiramente por isto. Yehudim Messiânicos Hebreus, capítulo 12, versículo 17, diz assim: vocês sabem certamente que mais tarde, quando ele quis obter a bênção do Pai, foi rejeitado de fato. Foi rejeitado? De fato, mesmo tendo buscado a bênção com lágrimas, a mudança de seu coração de nada valeu. Muitas vezes temos um argumento complexo ao nosso favor, ao dizer: Hashem conhece o meu coração. Ele sabe do que sou feito. Sim, ele conhece. A questão é se nós realmente conhecemos o nosso coração. Que todos nós sempre sejamos encontrados na condição do perdão de Hashem, por não termos rejeitado nossa herança preciosa nem negociando-a com este mundo. A nossa herança eterna é encoberta aos nossos olhos hoje. E do que ela consiste? O que nos aguarda? Não sabemos. Mas nosso ardor em conquistá-la pode se basear na constância de pessoas como Moshe, que demonstrou por seus desejos quais eram suas prioridades, e mesmo ele teve de ser coberto para receber a herança que solicitou a Hashem neste Olam. Vamos ver? Shemot, Êxodo, capítulo 33, versículos 22 e 23. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei em uma fenda na rocha, e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Então removerei minha mão, e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto.
O anseio de alguém que tinha o coração ardente para com Hashem sempre estará com prioridades relacionadas a Ele. Nossos anseios falam muito de como estamos espiritualmente. Moshe ansiava por ver Hashem. Ele queria vê-lo. O que realmente arde em seu coração hoje? Esta é uma pergunta importante. Nós necessitamos urgentemente ter esta consciência de cobertura, ocultos e cobertos do alcance do mal. Quando somos cobertos por Hashem, o mal não pode nos tocar. O texto da Haftarah desta semana também aborda o lado doloroso, no caso quando Hashem se propõe a descobrir a vida de alguém. Ele fala que descobriria desonrosamente a vida daqueles que não o reconheceram, não conseguiram perceber seu cuidado e dedicação em provisão. Oséias, capítulo 2, versículo 3. Nas outras versões, na versão do Stern, está capítulo 2, versículo 5. De outro modo, eu a deixarei nua e a deixarei como no dia de seu nascimento. Farei dela um deserto, eu a tornarei como a terra seca e a matarei de sede. Não é o desejo de Hashem que ninguém esteja despido no dia de seu comparecimento perante o trono do Eterno. Mas fato é que nenhum de nós temos poder de cobrir a si próprio. E hoje estamos na condição de avaliar nossa vida e saber se de fato temos estado sobre esta cobertura ou se realmente necessitamos dela em áreas que ainda possamos estar plenamente descobertos. Não estamos cobertos totalmente. Moshe e Aharon estavam cobertos para poder cobrir tudo para Kehat. Nós precisamos desta cobertura para exercermos também coberturas para as vidas das pessoas que nós amamos. Mas se estivermos sem ela, como poderemos ser úteis? Desde o princípio, Hashem dedica-se a cobrir a raça humana desde o Éden, cobrindo nossos pais. Mas nós temos de agir como Ele. Assim como os filhos de Noé também tiveram de cobrir a seu pai um dia, mesmo sendo ele uma autoridade sobre os filhos, necessitou ser coberto. Não é vergonha reconhecer que precisamos de ajuda. A vergonha reside em não reconhecer esta necessidade espiritual que é urgente e pessoal na vida de cada um de nós. Eu oro para que esta drachá atinja seu coração pela necessidade deste compromisso espiritual e possa sondar cada área de sua vida, se está ou não coberta em nome de Yeshua, porque o desejo de Hashem hoje é cobrir tudo em nossas vidas e nos fazer propriedade exclusiva. E Ezequiel, capítulo 16, capítulo 16, versículo 8, diz assim: outra vez passei próximo a você, olhei para você e vi que seu tempo havia chegado, o tempo para o amor. Então pus minha capa sobre você para cobrir sua nudez e fiz uma aliança com você, diz Adonai Elohim, e se tornou minha. Este certificado de propriedade passa por nossa cobertura, irmãos. Embora somente Hashem possa nos cobrir, temos uma parte importante para fazermos neste processo. Risgá-los, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículos 18 a 20, diz assim: meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo para que fique rico, e roupa branca para que fique vestido e não tenha de se envergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele, e ele comigo. Não sei quanto ao que cada irmão tem vivido, mas me parece que neste tempo temos encontrado um número maior de más notícias. Quando vemos algo que age contra nossas vidas, como a injustiça, é muito fácil ficarmos reativos e acharmos que temos razão em nossa defesa. Então entramos em um campo perigoso de buscarmos nossas próprias soluções. Outro aspecto negativo e crescente neste mundo é que quando nos sentimos oprimidos por qualquer injustiça, podemos acreditar que não há necessidade de arrependimento das nossas ações de indignação ou qualquer má reação que possamos ter em face a uma opressão. Irmãos, não existe como agirmos com a autonomia de Hashem e sermos bem-sucedidos ainda que o que façamos aparentemente não seja mal algum, não tenha nenhum mal. Não entrem neste engano. Não entre num engano como este. Tiago capítulo 4, versículos 13 a 16, diz assim: Agora ouçam vocês que dizem: olhe, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante 1 ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Adonai quiser que aconteça, vivermos para fazer isto ou aquilo. Contudo, agora vocês se gloriam de sua arrogância, e toda vanglória é maligna. Sei que é extremamente complexo compreender que uma boa intenção possa ser arrogante e até maligna. Mas não temos como saber o futuro se Hashem não nos disser. Não temos como fazer coisas elementares sem o reconhecimento de que tudo somente pode ser possível de realização se, e somente se, nós estivermos sob a cobertura de Hashem. Talvez este tipo de arrependimento seja o mais difícil de compreendermos. Precisamos nos livrar de toda e qualquer independência de Hashem. Do contrário, poderemos colher males. Se você necessita saber como está o seu coração, lhe convido hoje a clamar para que Hashem lhe dê de sua Ruach HaKodesh. Ela vai lhe conduzir no caminho preciso do centro da vontade de Hashem. E certamente você provará de milagres decorrentes desta ação. Yeshua nos disse, Lucas capítulo 21, versículo 34. Cuidem de si mesmos, ou o coração de vocês se sobrecarregará com libertinagem, bebedeira e com as preocupações da vida cotidiana, e aquele dia virá sobre vocês inesperadamente como uma armadilha. É muito simples identificar o pecado, irmãos, quando ele é evidente. Mas quando ele vem por meio de preocupações, nem sempre estaremos sensíveis para compreender que as preocupações deste mundo nos levam a corrermos atrás de solução e não do conselho de Hashem. Quantas vezes você já correu atrás da solução antes de orar? Nossas soluções podem proliferar grandes problemas. E não é isso que Hashem tem para as nossas vidas. O tempo de lutas que estamos vivendo somente fará sentido se for usado para que estejamos cobertos para desafios que possam advir ainda maiores do que o que estamos enfrentando hoje. E então não agiremos sob o impulso das tristezas em percalços, mesmo sob pressão. Buscaremos e aguardaremos o conselho e seremos bem-sucedidos, seja o que tivermos de enfrentar. Juntos
em unidade com Mashiach e Yeshua sob as asas de Hashem. Ruth capítulo 2, versículo 12. Que Adonai a recompense pelo que fez. Que você seja recompensada de forma plena por Adonai, o Elohim de Israel, sob cujas asas você se refugiou. Para nós fecharmos, tenhamos a plena consciência que todos nós, também somos utensílios. Utensílios. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Se alguém se mantiver livre da sujeira até o fim, será um utensílio reservado para o uso honroso do dono da casa e pronto para todo tipo de boa obra. Se conseguirmos hoje ouvir a voz da Ruach HaKodesh, em espírito e em verdade, os Malachim de Hashem também um dia serão enviados para pegar utensílios cobertos para o nosso possuidor. Aleluia! Anseio por isto, irmãos, em estar na presença de Hashem. Marcos capítulo 13, versículo 27. Ele enviará seus malachim e reunirá seu povo eleito dos quatro ventos dos confins da terra aos confins do céu. Coberto, irmãos, que os malachim de Hashem encontrem a todos nós prontos para o transporte para o nosso lar celestial. Que nenhum de vocês faltem a esta santa convocação. É minha oração sincera, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. E assim seja, meus irmãos. Próxima atividade que nós teremos, pelo calendário de Israel, Shavuot, este ano será no pôr do sol de hoje. Pôr do sol de hoje, 4/6, o serviço deve iniciar e ser transmitido pela internet às 18h30, após o serviço também de Havdalah, término do Shabat. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, grandes coisas o Senhor tem anunciado, Pai, para o teu povo. E nós somos gratos por isso. Eu agradeço ao Senhor, Pai, que tem nos permitido conhecer a Ti, que tem trago sobre as nossas vidas, Pai, tantas informações, tantos ensinamentos, tantas instruções, Pai, e conselhos valiosos. Pai, nos ajude a colocar em prática cada um desses ensinamentos, Pai. Pai, tantas pessoas estão vivendo sobre uma extrema pressão, uma tremenda preocupação. Pai, as pessoas não estão conseguindo mais pensar direito. Pai, as pessoas não têm mais paz, porque elas rejeitaram, Pai, o mundo rejeitou o príncipe da Shalom. Mas nós, Pai, somos um povo a quem o Senhor escolheu e temos o desejo, Pai, de fazer o que é correto, de seguir Mashiach e Yeshua. Pai, que nós não sejamos contaminados por isto. Nos ajude a não errar, Pai, em momentos tão importantes, Pai, para nós não sofrermos o que o Senhor não tem para nossas vidas. No nome de Yeshua Mashiach, que haja paz nos corações, Pai, que nós possamos descansar no Senhor e receber o renovo que vem de Ti, Pai. Pai, toda semana o Senhor nos concede esse descanso, Pai, a cada ciclo, a cada fechamento de ciclo e início de uma nova semana. Pai, nós estamos diante de um marco tão importante sobre toda a terra. E o Senhor, Pai, tem nos ensinado, o Senhor tem falado conosco, Pai. Ajude-nos a não perder estas palavras, esses ensinos, Pai, a não nos dispersarmos e desperdiçarmos, Pai, como quem deixa passar por entre os dedos algo que o Senhor está colocando sobre as nossas vidas. Ajude-nos a receber da forma correta, guardar no lugar correto, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach. E assim, Pai, nós estejamos cobertos
cobertos, protegidos. É o desejo do Senhor, Pai, cuidar do teu povo. Ajude-nos, ó Pai, a não sermos filhos rebeldes, em que deseja o tempo todo correr para longe de Ti, para fora da cerca de proteção que o Senhor tem feito para as nossas vidas. No nome de Yeshua Mashiach. E em tudo, Pai, em tudo, nós possamos confiar no Senhor ainda mais. Porque, Pai, nós somos um povo que tem contemplado o Teu favor, a Tua provisão, os Teus milagres. O Senhor tem realizado grandes maravilhas neste lugar, Pai. Bendito e exaltado seja o Teu nome. Que nós, Pai, neste dia, possamos guardar, receber sobre nós a porção que cabe a cada um de nós. Estarmos prontos, aptos, Pai, como soldados que somos, a cumprir com o nosso chamado, com um ardor no coração, o desejo, Pai, a vontade, a paixão que queima para com o Senhor através de Mashiach Yeshua, sendo cheios da Tua Ruach. É o que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja.